Vou gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal da EletroG. Hoje falando sobre instalação de xenon. Vou estar explicando para vocês a instalação básica de um farol xenon em uma moto. E como fazer para instalar ela sem aquela chave auxiliar. Instalar ela direto na chave farol alto e baixo, aquela chavezinha de comando. Vamos lá, vamos criar um circuito aqui da instalação básica. Primeiro que a gente vai criando aí a gente vai desenhar aqui o nosso reator. Depois aí de ter feito nosso reator, a gente vai fazer aqui os bornes, né, os conectores aqui que a gente vai ter. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Aqui a gente vai ter um fio vermelho e um preto. E aqui a gente vai ter os dois fios que vão para a lâmpada. Vou apresentar a lâmpada em simbologia, né? Tão legal assim. Aqui vamos fazer a bateria. Deixa eu pegar aqui. Aqui o lápis. Aqui o mais. E o menos da bateria. Os bornezinhos aqui. Borne 1, aliás, o borne positivo e o borne negativo. Aqui a gente vai estar desenhando o nosso relé. Para estar fazendo o nosso relé, a gente vai estar colocando aqui. Deixa eu pegar aqui o meuzinho da mão. Está representando o nosso relé. Esse relé são esses relés auxiliar que usa em buzina de 40 amperes. Deixa eu fazer aqui a pinagem do relé, né?
vamos numerar aqui a pinagem. Deixa eu ver. Pino 87. Vou colocar aqui o pino 30. Representando aqui o pino 30 do nosso relé. O 85. E o 86. E aqui a gente vai estar fazendo aí a fiação daquele soquetezinho que tem original da lâmpada da moto, que geralmente tem 3 fios, um na cor verde, o outro na cor azul, e se eu não me engano, eu não lembro direito, o outro é na cor preta. Mas aí vocês vão identificar assim, geralmente o verde é o negativo. No nosso caso aqui, neutro, a gente vai simbolizar a letra N. Já já explico por que neutro. Pela letra N, simbolizando aí como neutro. Esse daqui, F de fase, vai estar fazendo aí F de fase baixa, e F de fase, no caso aqui, fase alta. O que seria essa fase alta e essa fase baixa? Esses 3 fios são os 3 fios que tem na lâmpada normal da moto, aquele do soquete. E no caso aí, o neutro geralmente vem em verde, os outros dois mudam. Porém eu não lembro direito a cor, e não tenho no momento aqui um soquete para tá vendo aí a cor da Honda no caso. Mas aí vocês vão testar com o multímetro. É só vocês colocarem um multímetro na escala de tensão alternada, colocar uma ponta de prova do multímetro aqui nesse fio neutro e testar qual deles vai acender quando você colocar o botão na fase alta. O que acender vai ser a fase alta e o que acender na posição baixa vai ser a fase baixa. Mas quem trabalha com elétrica de moto já conhece bem quem é a fase alta e baixa. Bem, por que fase e neutro e não positivo e negativo? Porque aqui a gente tem, deixa eu ver aqui. Apagando isso aqui. Só um minuto.
fase alta, aliás, fase e neutro, porque a gente tem corrente alternada e tensão alternada, que é simbolizado por AC. No caso da bateria aqui, a gente é DC, tensão e corrente contínua, que são mais ou menos 12 volts, né? Não, mais ou menos não, é 12 volts a bateria da moto. A entrada aqui também é 12 volts DC. E a alimentação aqui do nosso relé também é 12 volts DC. Beleza. Como é que eu vou fazer essa instalação? A instalação comum seria mais ou menos assim. Você tem aqui o positivo do reator, né? Do reator da... Essa luz aqui não ficou tão bonita, galera, mas é só representação. Do reator do xenon. Você vai puxar o positivo, um fio direto aqui para o pino 87 do relé auxiliar. E da bateria você vai estar tirando aqui um fio direto do positivo da bateria para o pino 30 do relé. Por quê? Como é o funcionamento do relé? Um relé nada mais é um relé eletromagnético do que um mecanismo que é movimentado através de uma bobina. Quando energizado o pino 86 e 85, que é o pino da bobina do relé, ele arma um contato que tem aqui dentro e conduz do 30 para o 87. Então o relé auxiliar, como a maioria dos relés, funciona assim. Quando alimentado sua bobina, que no caso do relé auxiliar mais usado aí em moto e carro, o de 4 pinos, as bobinas dele são no pino 85 e 86. Quando alimentada, ela fecha um contato do 30 para o 87. Então, para que feche esse contato, antes, para não esquecer, um fio direto do negativo do xenon. Você pode estar usando o negativo da moto e você pode também estar utilizando aí, tá, que é o mais correto, é estar aterrando aí o seu negativo. Como o negativo da moto já está aterrado, aliás, o negativo da bateria, você pode estar aterrando aí esse negativo na carcaça da moto. Lembrando que não esqueça de aterrar em um local que não tenha muito contato com tinta, pois aí a tinta não deixa conduzir. Eu tô fazendo esse vídeo meio às pressas, cara. Não tá dando pra mostrar direito, mas aí eu vou estar gravando um vídeo, instalando mesmo na moto depois, e vou estar passando aí pra vocês. Aqui é só mais um diagrama meio básico, né? Aí como eu tava falando, a gente tem que alimentar esses dois pontos aqui. O 86, o pino 86 e 85, para que haja condução entre o 30 e o 87 e acione a nossa lâmpada. Porque enquanto esse relé não tem tensão, não tem os 12 volts no pino 85 e 86, a gente também não tem a condução do 30 para 87. Isso quer dizer que o farol está apagado. Quando você for encaixar a lâmpada lá no farol da moto, a lâmpada xenon, você vai observar que você vai ter que pegar a lâmpada amarela que vem nela e você vai ligar na fase baixa normal. Porque quando você apertar no botão baixo, você vai estar acendendo a luz amarela. Vamos ligar aqui. Vamos desenhar aqui, ó. Ficou mais bonitinho. Galera, vamos dizer que essa daqui é a lâmpada amarela. A
gente vai estar aí ligando direto no neutro e o outro na fase baixa. Quando você mudar a chave seletora, aquela chave farol alto e baixo da moto, para a fase baixa, ele vai acender a luz amarela do farol normal. Porém, a gente quer, nesse esquema aqui, nesse tipo de instalação, a gente quer que o xenon só acenda quando for acionada a luz alta, apagar a luz amarela, essa luz aqui, que seria a luz amarela, e acender a luz azul do xenon. Mas a gente só quer isso quando o botão tiver na posição alta, farol alto. O que a gente vai fazer? A gente vai alimentar esse relé pegando um fio aqui do neutro e outro da fase alta. Porque quando a gente acionar a fase alta, vai estar acionando a bobina do relé e conduzindo do 30 para 87, acendendo aqui a luz azul. E a própria chave comutadora, essa chave aqui, quando ela comutar, ou seja, quando ela selecionar da fase baixa para alta, ela vai estar apagando automaticamente essa luz baixa e deixando só a luz azul acesa. Porém, funciona o seguinte: essa instalação é mais vantajosa, pois você não precisa estar colocando chave auxiliar e também você não tem aquela preocupação de, caso você coloque a chave auxiliar na linha 30 da moto, qualquer pessoa que passar e apertar, ele vai estar acendendo o farol. Então aí você vai poder ter essa proteção do farol só acender quando a moto estiver ligada. Mesmo girando a chave, mesmo a moto estando com a ignição ligada, ainda não vai acender o farol. Só vai acender o farol quando a moto estiver funcionando, como um farol normal. Por quê? Porque essa fase alta aqui, esse neutro fase alta, ele vem das bobinas do motor. É o que é gerado para o farol normal. Porém, a gente vai estar alimentando o relé com essa tensão aqui. Só que tem um probleminha. O relé, ele foi projetado para DC, corrente contínua ou tensão contínua. Eu vou estar postando uns vídeos aí sobre o que é tensão contínua e o que é tensão alternada. Mas agora a gente vai explicar assim por alto e baixo. O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente tem que transformar essa tensão alternada do neutro fase alta em tensão contínua para poder alimentar esse relé. Porque se a gente alimentar direto assim, o relé vai ficar alternando, vai ficar vibrando e não vai acender nada. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando aí diodo, utilizando um diodo e um capacitor eletrolito. Vou estar mostrando a vocês aqui como seria um diodo e um capacitor. Deixa eu procurar aqui no Google. Deixa eu ver aqui, ó. É um N 3007. Esse diodo ele é muito comum, você encontra em qualquer loja de material elétrico aí, você vai encontrar em qualquer loja. Aliás, de material em eletrônica, qualquer eletrônica especializada, você vai estar encontrando esse componente. E ele é barato, custa em torno aí de no máximo 30 centavos cada um. Você vai estar comprando dois para fazer esse projeto aí. Esse tipo aqui é o SMD, a gente não vai utilizar, a gente vai estar utilizando esse tipo aqui, ó. Você só pedir o diodo 1N4007. Vou estar colocando aqui no nosso point. Deixa eu ver aqui. Diodo 1N4007. Você vai estar utilizando aí duas unidades. E você vai estar utilizando também capacitor
eletrolítico de 1000 F, ou seja, microfarads, deixa eu colocar, por pelo menos 16 volts. Mas como a tensão do alternador ela varia entre 12 a 14 volts, você vai o bom você está utilizando aí um de 25 volts. São os dois componentes que você vai estar utilizando aí para fazer essa plaquinha de circuito, para poder estar transformando. O que vai ser isso? Isso aqui vai nada mais vai ser do que um circuito retificador. O que é um circuito retificador? Ele vai transformar a tensão alternada, tá nesse neutro fase alta, que no caso aqui vai virar positivo e negativo, e vai estar alimentando aqui, vai estar transformando em corrente contínua para alimentar esse relé. Vou pegar uma foto aqui de um capacitor. Bem, vocês observem o seguinte: no símbolo do diodo que a gente vai estar colocando no diagrama lá, ele tem ele é essa flechazinha, essa seta cortada. O lado que está cortado é o mesmo lado que tem essa faixa branca aqui, essa faixa prata, que significa o positivo do diodo. Isso quer dizer que esse diodo e o que é um diodo? Um diodo é um semicondutor que tem a função, a maioria dos diodos tem a função de retificar uma tensão, uma corrente alternada. E ele é um semicondutor que ele só deixa a tensão ou a corrente passar em um sentido. Mas eu não vou entrar em fundo nisso, porque aí seria uma aula de eletrônica. A gente está falando mais do diagrama aqui, fica para outra videoaula. Você tem que lembrar o seguinte dessa faixinha branca, prata. Quando você comprar, você vai ver essa faixinha prata. Essa faixinha prata vai ser colocada no mesmo lado desse corte aqui na ponta da seta, que a gente vai estar desenhando lá no nosso esquema lá. E a foto do capacitor aqui. Bem, galera, a gente tem aqui várias fotos do capacitor de 1000 por 25. Você pode observar. E tem que ser eletrolítico, porque ele vai servir como filtro no nosso circuito. Capacitor de filtro, para estabilizar a tensão. Porque se você pôr só os diodos, eles vão retificar. Porém, vão ter picos de tensão. E esses picos de tensão não são muito aproveitáveis. Vai ficar variando o relé. Para estabilizar essa tensão, a gente utiliza esse tipo de componente, que é um capacitor eletrolítico. Você deve observar que em um lado dele, ele vai ter essa marcação aqui, ó. Essa marcaçãozinha, que significa o pino negativo do capacitor. E o outro pino, possivelmente, vai ser o positivo. Pode estar vendo aqui várias imagens, que ele tem um lado com a faixinha e o outro lado sem nada. O lado com a faixazinha é o pino negativo. E você vai observar também quando você comprar ele novo, porque o pino negativo sempre vem menor a perna do que o pino positivo. A gente vai estar desenhando o símbolo agora deles aqui para estar fazendo um circuito. Vou fazer aqui, tentar fazer aqui o símbolo do diodo, os dois diodos. Vamos pegar aqui. Bem, galera, não vai ficar bem desenhado, mas vai dar para entender.
A gente tem aqui nossos dois diodos. E a gente vai ter aqui o nosso capacitor eletrolítico, que é simbolizado mais ou menos. Deixa eu apagar aqui. É simbolizado mais ou menos assim. Aqui. Vamos ver aqui. Esse é o lado negativo e esse vai ser o lado positivo do nosso capacitor. E a gente vai estar ligando aqui, simples assim. Do neutro a gente vai ligar em uma dessas pontas. E da fase alta do farol antigo em outra dessas pontas. E aqui o que sair, vai sair tensão, entra tensão AC, tensão alternada, e sai tensão DC, tensão contínua. Essa tensão contínua vai ser para alimentar o nosso relé. Bem, vai precisar de uma chave auxiliar? Não, porque esse relé ele só vai ser acionado quando você, naquela chave original da moto de farol alto, quando você acionar ela para farol alto, aí vai acionar o relé e o relé vai acionar vai alimentar o reator acendendo a lâmpada. Quando você retornar a chave para a fase baixa, ou seja, desligar a fase alta e ligar a fase baixa, vai apagar, porque não vai ter mais tensão aqui. Também não vai ter mais tensão no relé. Ele vai parar de conduzir, o reator para de alimentar a lâmpada apaga, a lâmpada azul, e acende a lâmpada amarela. Então vai funcionar mais ou menos assim. Quando você ligar a moto e acionar o farol baixo, só vai acender a lâmpada amarela, a lâmpada incandescente, normal. Quando você mudar para a fase alta, quando você mudar para o farol alto, vai apagar a lâmpada incandescente amarela e vai estar acendendo o seu xenon. E assim sucessivamente você vai ter a comutação desse circuito naquela mesma chave que você já usava para o farol. Não vai precisar estar fazendo modificação em nada. Lembrando que a fase alta você vai ligar direto no circuito retificador. Você não pode pegar aqui uma ramificação, por exemplo, e ligar aqui ou aqui no reator. Não precisa mais. Você não vai precisar. Você já vai deixar ligado aqui direto no circuito retificador. Aí daqui do circuito retificador, do positivo do capacitor, você vai ligar em um dos pinos aqui do relé. E o negativo no outro pino do relé. E tá pronto o nosso circuito. Bem, galera, esse circuito esse diagrama aqui não ficou bem feito tudo, porque eu fiz assim agora, só para mostrar que tem como ligar. Não sei se é em todo lugar, mas em algumas regiões, principalmente onde eu moro, o pessoal não consegue ligar esse farol xenon em um sistema de moto Honda das motos de hoje, porque as motos não apagam mais o farol. Elas ficam o farol aceso direto enquanto estão funcionando. Tem só a comutação luz alta, luz baixa. E como é tensão alternada, o pessoal não consegue estar ligando o relé para ser acionado. Porém, eu desenvolvi, e qualquer pessoa que trabalha com eletrônica desenvolve um circuitozinho retificador desse, que é simples. Se você é um usuário e tem dificuldade de entender esses componentes, você pode estar pegando esse circuito aqui e tá levando ele para alguma pessoa, um técnico em eletrônica, por exemplo. Ou você pode estar pedindo para ele fazer um circuito retificador para você, retificador 12 volts. Você disse que quer
dois fios para ligar a tensão alternada e dois fios para saída contínua. Um bom técnico ele vai entender e vai estar passando para você aí. Eu estou passando aqui a lista de materiais que você vai estar utilizando. Você não vai gastar mais do que R$ 2 nesses materiais aqui. Lembrando que esse lado que tem o traço é o lado positivo do diodo, é aquele lado que tem aquela faixazinha prata. Se você colocar o diodo, soldar ele no mesmo lado, que está aqui, um para um lado, outro para o outro, lembrando que o positivo do diodo tem que estar no positivo do capacitor. O negativo do outro diodo tem que estar no negativo do capacitor. E lá no capacitor, o lado que vai ter a faixa e a perna menor, o terminal dele menor, vai ser o lado negativo e o outro lado positivo. Eu vou fazer um outro diagrama aí bem feito, bem organizado. Aqui foi feito às pressas aqui só para mostrar para vocês. E vou estar passando aí para vocês em um outro vídeo. E vou ver se eu consigo filmar aí a instalação de uma moto para estar passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem entrar em contato pelos comentários. Deixe seu comentário, deixe seu gostei. E é isso. Até um outro dia. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.